Sem demora, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Gênesis, capítulo 32. Eita. Aliás, Gênesis 2 primeiro, depois nós vamos lá para o 32, deixa marcadinho aí. Gênesis 2, depois 32. Deus tem uma palavra do trono para a tua vida, para as nossas vidas. Oh, Yeshua, Yeshua. Gênesis 2:19. Diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como ele chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Gênesis 32. Gênesis 32, versículo 26, aliás 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais o teu nome de Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor, traz a revelação. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, meu Pai, neste lugar, nas nossas vidas, na vida dos teus filhos, daquele que nos acompanham de tão longe, de tão perto. A tua palavra, Deus, é majestosa, é poderosa, ela atravessa os oceanos, ela tem poder sobrenatural. E usa-nos, ó Deus, com poder e glória, para que o teu nome, somente o teu nome, seja engrandecido. Em nome de Jesus, diga amém. Pode se sentar. Fica ligado, os irmãos que nos assistem pela internet, fica aí ligado, que Deus tem uma palavra poderosa, uma revelação do trono para a sua vida, que Deus tem falado tantas coisas tão fortes. Eu creio que existe um novo tempo de Deus para nós, amém, queridos? Eu sinto, né? Eu sempre falo com as pessoas mais, né, próximas, que é como se a gente estivesse chegando perto da praia, a gente vai sentindo o cheiro da maresia já. Não tem aquele cheiro da praia? Eu sinto no meu espírito que o melhor de Deus está chegando em nossas vidas, para a glória do Senhor, porque o Senhor tem pressa em nos abençoar, Ele tem pressa que sua obra cresça, Ele tem pressa nos perdidos, naqueles que hão de se converter, e Deus vai usar a sua vida para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Diga: eu recebo, aleluia. Queridos, sem demora, Gênesis 2, a palavra de Deus diz que o Senhor criou o homem, e chamou o homem, né, criou todas as coisas e disse para Adão: Adão, agora dá nome a tudo, os animais. Não foi assim que nós acabamos de ler? Gênesis 2:19. A Bíblia diz que Deus foi trazendo os animais para que Adão desse nome. Existe um princípio aqui estabelecido de nomear. O nome fala, querido, daquilo que é legítimo. O nome fala daquilo que nos é próprio, né? Por isso que a gente chama, qual é o seu nome próprio, né? Seu nome legítimo. Como que você foi, vamos dizer assim, registrado. Existe um poder no nome. Sem saber, meu pai me colocou o nome de Roberto, que significa conselheiro.
profeticamente, muitos anos depois eu me tornei um conselheiro, né, um pastor, para que pudesse aconselhar muitas pessoas para a glória do Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente nomeia, com os nomes que saem da nossa boca. Quando você declara: olha, não vai dar certo, eu vou desistir, eu não consigo. Isso, meu querido, não é positivismo, não, é poder que existe em nós, porque o Senhor determinou através da vida de Adão uma unção de governo para dar nome, para nomear. E olha, querido, existem muitas coisas na nossa vida que precisam ser renomeadas, que precisam ser reestruturadas. Porque se nós não mudarmos, o decreto vai se cumprir. Quando Jacó nasceu, ele saiu agarrado nos pés do seu irmão Esaú. O seu pai, né, deu o nome de Jacó, que significa usurpador, porque ele queria nascer primeiro, ele queria ser o primogênito, e o primogênito tinha direito a dupla honra, dupla herança. E ficou ali, queridos, uma palavra maligna sobre a vida de Jacó. Mas no Val de Jaboque, Deus mudou a vida de Jacó. A Bíblia diz que quando Jacó fugiu do seu irmão Esaú, ele juntamente com toda a família, em Gênesis 32, a Bíblia diz que Jacó pegou toda a sua família e foi, sabe para onde? É muito forte, porque Deus começou a falar isso comigo, lá para Manaim, acampamento de Deus. Se você pegar lá no início de Gênesis 32, você vai ver assim, ó, a Bíblia diz assim: e foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus, e Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus, este é o acampamento de Deus, e chamou o nome daquele lugar de Manaim. Glória. Em Manaim, no acampamento de Deus, a nossa vida começa a ser mudada, a nossa vida começa a ser transformada, porque na presença dos anjos de Deus, Deus se faz presente. E tudo que era ruim, tudo que era decreto de morte contra as nossas vidas, começa, meu irmão, a passar por um momento de grande luta, porque a Bíblia diz que dali Jacó começa, ele sai daquele lugar e foi para o Val de Jaboque para lutar pela sua vida, para lutar para que aquele paradigma, para lutar para que aquele nome maligno saísse da vida dele, aquele decreto de usurpador, aquele decreto de ladrão fosse mudado na vida dele. Ele carregava um peso terrível de maldição. Quantos de nós carregamos um peso terrível, talvez por palavras dos pais, por palavras do cônjuge, por palavras dos homens, das mulheres, palavras de maldição, que ficou gravada na sua mente. Às vezes você era criança, e aquilo, querido, aquilo se concretizou, tem se concretizado na sua vida, porque você acreditou, assim como Jacó também acreditava. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que mudou a vida de Jacó, Ele está aqui e pode mudar e vai mudar a sua vida em nome do Senhor, porque no Val de Jaboque tudo é mudado. Levantou-se, versículo 22 de Gênesis 32, levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o Val de Jaboque, e tornou-os a fê-los, e tomou-os e fê-los passar no ribeiro. Olha só o batismo profético. A Bíblia diz que Jacó fez ele passar todos pelo ribeiro. Tudo na Bíblia é profético, querido. Não se engane. Tudo o que aconteceu, a Bíblia diz que o Antigo Testamento era a sombra das coisas futuras do Novo Testamento. A Bíblia diz que todo Israel foi batizado pela nuvem no deserto. Olha só, não é profético?
Não é profético? A Bíblia diz que então Jacó pega sua família e passa pelo ribeiro. Esse ribeiro é o ribeiro das águas vivas, profeticamente. Porque sem aliança a nossa vida não é transformada. O batismo fala de aliança. O batismo fala de morte, de arrependimento. O batismo fala de uma nova vida. E nada mais propício para aquele momento ali, Jacó passar pelos ribeiros, juntamente com toda a sua casa. Não podia passar por outro lugar, mas passou logo dentro do rio. Eles mergulharam no rio, profeticamente, no batismo. E tomou-os e fez-los passar no ribeiro. E fez passar tudo que tinha, meu irmão. Tudo na nossa vida tem que passar pela aliança. Não adianta você trazer uma bagagem que não cabe mais numa nova vida em Cristo Jesus. Você tem que estar disposto a sacrificar o velho homem, aquilo que nos afasta do Senhor, aquilo que nos tira da presença de Deus. Não tem como viver uma vida dupla em Deus. Não tem como. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou, aliás, versículo 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevaleceria contra ele, tocou a sua juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Tem momentos que você vai ficar num a sós com Deus. Sabe aquele momento? Senhor, é agora, Pai. Não aguento mais essa vida de Jacó. Eu não aguento mais viver com esse estigma de perdedor. Eu não aguento mais viver com essa herança de que eu não vou conseguir, de que eu sou medroso, que eu vivo correndo do meu irmão. Muda a minha sorte. E qual foi a palavra do anjo para Jacó? Qual é o teu nome? Deus pergunta para você: qual é o seu nome? Qual é o teu nome? Deus poderia falar assim: o que você quer? Não, Deus perguntou qual é o seu nome. Deus foi num X do problema. Qual é a sua amargura? Qual é, meu irmão, aquele estigma, aquela palavra que te trouxe derrota, que tem causado derrota na tua vida? Qual é? Qual é a raiz do seu problema? Me diga. Meu nome é Jacó. A raiz do meu problema está no meu nome é Jacó. Existe um decreto sobre a minha vida de usurpador, de enganador. Existe um decreto na vida de perdedor. Existe talvez um decreto na sua vida de que você nunca conseguiria ter nada na sua vida, e você carrega isso, de que você nunca finalizaria. Eu conheço pessoas que nunca finalizam nada na vida, porque existe um decreto de que você nunca vai terminar nada, de que nunca você vai conquistar algo. Eu quero dizer para você, querido, que o Senhor pergunta o seu nome nessa noite. Qual é o teu nome? Qual é o seu Jacó? Qual é? Ele tem poder, queridos, porque a Bíblia diz que mesmo desconjuntado, porque a Bíblia diz que o anjo foi lá e tocou na junta, né, da coxa de Jacó, que ele ficou manco. Ele saiu dali, meu irmão, ó, marcado, mas o seu nome foi mudado. Olha, na nossa caminhada, muitas vezes a gente é marcado, a gente vai sair mancando, mas a nossa vida é mudada. O nosso nome é transformado, nós somos renomeados. E aquele princípio estabelecido lá em Adão, para que desse nome, volta o poder sobre as nossas vidas nessa noite, para que você dê nome para os teus dias. Aleluias. Os meus dias, os seus dias serão dias de glória. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Os meus dias serão dias de conquista. Diga: eu recebo essa palavra.
Os meus dias serão dias de vitória. Diga: eu tomo posse dessa palavra. Os meus dias e os dias dos meus filhos serão dias de submissão à palavra de Deus, à conquista do reino de Deus nessa terra. Se você crê, diga: eu recebo em nome de Jesus, e aplaude ao Senhor bem forte. Aleluia. Sabe, queridos, quando Davi se encontrou com Golias, qual o nome que Davi poderia dar para Golias? Derrota. Sim ou não? Imagina só, você tem 1,60 m e você enfrentar um gigante de 3,5 m. Golias poderia ser nomeado como derrota. Mas o que Davi fez? Tu vens a mim com a espada, tu vens a mim com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha o nome, hein? Tu vens a mim no teu nome, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Tu vens a mim se achando que és o gigante, mas tu estarás hoje com a tua cabeça nas minhas mãos, porque o meu Deus, o Deus a quem você afrontou, hoje mesmo colocará a tua cabeça nas minhas mãos. E o nome de Davi foi oportunidade, sucesso. Sabe, querido, naquele dia em diante a vida de Davi mudou. Talvez a dificuldade bateu na porta da sua casa, o problema se estabilizou lá, e você não conseguiu renomear, você não conseguiu mudar. Mas eu quero dizer para você: comece a declarar: você vem a mim com espada, você vem a mim com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos a quem tu tens afrontado vai te lançar por terra. Muda o seu linguajar. Olha, para o diabo, Calvário era a derrota de Cristo. Quando Jesus foi crucificado na cruz, o Calvário, ali, aparentemente, era um fracasso. Mas na verdade, ali Deus pega e renomeia o Calvário, o lugar da caveira, que Gólgota significa o lugar da morte, da caveira, se passa a ser, por causa do sangue de Cristo, a minha e a sua, a nossa salvação, a nossa vida. Porque o Senhor tem poder de mudar o futuro. Deus tem poder de mudar os nossos históricos através da sua palavra. Existe unção de Deus, meu irmão, nas nossas palavras. E quando você passa a pensar que tudo de ruim, aparentemente, que vem contra você, passa a enxergar isso como oportunidade. Sei que não é fácil. Passa a ver isso, Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 37: todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Em todas as coisas. Pastor, mas como que eu posso ser mais do que vencedor nessa situação? Em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Em todas as coisas, você é mais do que vencedor. Em todas as coisas, numa aparente derrota, Cristo lá no Calvário era uma aparente derrota, mas ali veio a salvação para toda a humanidade. Então, na tua aparente derrota, Deus vai te honrar se você permanecer firme na presença de Deus. Se crê, aplaude a Jesus bem forte. Diga glória a Deus. Sabe, querido, eu vejo na vida de Jacó algo tão tremendo, porque
é algo profético que eu vou falar para vocês. Hoje à tarde, eu tenho 23 anos de crente, para a glória do Senhor. 11 de consagração pastoral, vou fazer 12 anos em novembro, se Deus quiser, de consagração pastoral. E quase 11 anos que nós estamos aqui, na Igreja Nova Aliança. E hoje Deus me fez enxergar algo nesse texto aqui, que eu nunca tinha enxergado. Por isso que eu falo, meu Deus fala. Mas Deus fala mesmo, é só você buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor, e serei achado de vós. E aí eu estava imaginando, o primeiro lugar em Gênesis 32 que Jacó foi Manaim. Sabe o lugar onde que eu me converti? Eu, pastor Roberto, numa igreja chamada Manaim. E foi lá que eu tive uma experiência com Deus. Foi lá que eu fui batizado, e fui batizado com o Espírito Santo, com 3 semanas de crente. Eu não sabia nem o que era o Espírito Santo. Deus me batizou em línguas de fogo. Minha vida foi mudada, os meus sonhos foram mudados, numa igreja chamada Manaim. Deus me fez enxergar isso hoje, meu. Depois dessa igreja, sabe para qual igreja que eu fui? Peniel. Depois que Jacó sai de Manaim, onde que ele vai? Para Peniel. Lá ele é face a face com Deus. Foi em Peniel que eu fui consagrado pastor. Foi lá na Peniel que eu fui consagrado. Deus começou a falar comigo. A nossa caminhada é como a caminhada de Jacó. Primeiro você chega no lugar cheio de Deus, é Manaim. Foi onde que eu me converti, onde eu fui batizado com o Espírito Santo. Depois Deus leva a gente para estar face a face com os lugares que eu tive mais experiência com Deus. Foi na igreja Peniel. Foram 12 anos de muita unção, de muito busca, de muita profético. Muito. Tive muitas experiências, muitas. De lá Deus me tira para a nova aliança. Foi assim que Deus que fez com Jacó. Tirou ele de Peniel para uma nova aliança. Aliança agora com Israel, com o nome mudado, com o nome transformado. Assim a nossa vida, a gente entra, meu irmão, no arraial de Deus. É tocado, é experimentado, é transformado, e a gente vai para a luta em Peniel, e a nossa vida é mudada, o nosso nome é restaurado, nossos sonhos são transformados. Assim a nossa caminhada com Deus. Quando a gente busca o Senhor, quando a gente entra mais profundo em Deus, a gente vive, sabe, querido, quando a gente começa, eu fico impressionado, não para minha glória, irmãos, eu falo isso para a glória do Senhor. Eu leio a Bíblia hoje, Deus me mostra algumas coisas, eu falo assim, meu Deus, já li esse texto 200.000 vezes, não acredito. O que é isso? Os meus olhos hoje parece que é algo assim. Eu leio alguns versículos na Bíblia, parece que tem um decifrador que Deus colocou nos meus olhos. Eu lembro de uma palavra que o Senhor nos deu alguns anos, alguns meses atrás, que Deus tinha falado comigo, que Ele estava me dando algo muito forte. E hoje eu vejo que o que Deus está me dando, meu irmão, é a nível de palavra, é a nível de revelação do trono. Para quê? Para que você seja, meu irmão, cheio da presença de Deus, para que as pessoas possam glorificar o nome. Não é para minha glória não, eu sou vaso de barro, é para a glória de Deus. Sabe, hoje eu leio a Bíblia com olhos que decifram coisas tão tremendas, que eu falo assim, oh Deus, eu não mereço isso. Mas em Peniel, a nossa vida é mudada. Qual é o seu nome? Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel. Israel significa, porque lutaste com Deus e prevalecestes. Quando a gente luta com Deus, a gente prevalece. Quando a gente está com Deus, nosso nome é mudado, a nossa vida é transformada. E aí, nós estamos no lugar, a Bíblia diz que Jacó, e chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia, porque tenho visto Deus face a face. Tem momento que a gente vê Deus face a face, e quando a gente vê Deus face a face, a gente passa por uma nova aliança. Foi isso que Deus falou comigo. Converti Manaim,
fui consagrado pastor em Peniel e vim pastorear numa nova aliança. Deus tem um Manaim para a sua vida, Deus tem um Peniel para a tua vida, mas o teu fim, meu irmão, é uma nova aliança, porque na nova aliança o teu nome já foi mudado, na nova aliança teu histórico de derrota já caiu por terra. Você crê nisso, irmão? Só é derrotado quem quer, meu irmão, só é derrotado quem quer, porque Romanos 8,37, a Bíblia diz que nós somos em todas as coisas mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores. Então levanta a tua cabeça e fala para esse gigante que está te atormentando, chamado Golias: olha, não tem lugar para você. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam dizer assim: meu Deus, acabou a nossa vida, nós vamos ter que se prostrar diante de Nabucodonosor, porque senão nós vamos morrer. E é mais interessante a gente vivo do que morto. Mas eles disseram: olha, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua. E se o Senhor quiser, Ele pode nos livrar, mas se Ele não quiser, nós vamos morrer, mas nós não vamos nos prostrar diante de você. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou endemoniado. Ele ficou tão irado que ele mandou acender a fornalha 7 vezes mais, de sorte que as pessoas que iam lançar eles morreram queimadas. As pessoas que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego morreram queimadas, mas nenhum fio de cabelo deles foi tocado pelas chamas. E ele, Nabucodonosor, olhou: uai, Nabucodonosor mineiro, né? Uai, colocamos 3 no fornalha, mas eu vejo o 4º homem semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia! Na fornalha Jesus entra com você, meu irmão. Ele entra para te dar livramento, para mudar o teu nome, para mudar a sua sorte. Mas tem que ser fiel, tem que passar por Manaim, tem que passar por Peniel e permanecer fiel, mesmo saindo de lá mancando, mesmo saindo de lá, meu irmão, todo torto. Mas importante é que o teu nome saia transformado. Importante que o teu nome seja restaurado. A vida de Jacó nunca mais. Agora então, antes era conhecido como Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, mas depois desse dia eles eram conhecidos como o Deus de Abraão, de Isaque e Israel. Deus muda o nosso histórico, Deus muda o nosso nome. Você crê nisso? Então fique de pé, nós vamos orar. Deus tem grandes revelações para a sua vida, amado. Feche os teus olhos. Santo Deus, louvado seja o teu nome. O nosso Deus é Deus que muda a sorte. O nosso Deus é o Deus que muda o nosso nome. Aquele nome de fracasso já não existe mais sobre a tua vida. Adão tinha o poder de dar nomes. Deus torna-te dar essa unção, meu irmão, para poder mudar o teu futuro. Comece a nomear, comece a visualizar, meu irmão, você como um príncipe, como uma princesa.